Mas a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Entendeu aqui, não? Quando eu leio aqui o mesmo Espírito, esse Espírito aqui é letra maiúscula. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Sim, que nós estudamos aqui sobre ele. É isso aí. O mesmo Espírito que foi enviado por Jesus, outro igual a ele, fala, testifica com o meu espírito. Aqui, espírito, meu, é com letra minúscula, que tem a ver com os meus desejos, vontades, impulsos. E o que que o espírito comunica para mim, para minha mente, para os meus impulsos e vontades? Que eu sou filho de Deus. Sabe o que que é isso, irmãos? É fé. Quando o camarada estava queimando lá, crer na Bíblia somente não seria suficiente. Crer que existem promessas que serão cumpridas e que, mesmo sem ver a Deus, ele acredita nele, não seria suficiente. Aqueles homens, como nós, temos que ter dentro de nós a testificação do Espírito. O Espírito falando para você, no meio das chamas, queimando o seu corpo, sem a Bíblia na mão, sem ver a Deus, sem as promessas terem sido cumpridas, o Espírito tem que testificar dentro de você. Você é meu filho. Você é meu filho. Entende, não? É sobrenatural, irmãos. Não é só uma questão racional. Eu creio na Bíblia, creio nas promessas. Não. Tem que ter algo sobrenatural gritando dentro de você enquanto você está morrendo por causa de um câncer, enquanto você perdeu o emprego, você perdeu o marido, perdeu a esposa, você foi traído por alguém que você não esperava. Tá, ok, eu creio na palavra, mas tem que ter aqui dentro o Espírito de Deus gritando: Você é meu filho. Fé não é só racional, ela é também sobrenatural. E como ela é sobrenatural, é quando o Espírito de Deus fala conosco e no meio de toda a bagunça desse mundo, nós ouvimos a voz do Pai dizendo: Você é meu filho. Por isso é tão importante a compreensão da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Que seu dia seja cheio de fé, cheio de Deus, cheio do Espírito testificando, falando com você dentro do seu coração. Glória a Deus por esta mensagem. Muito bem, eu quero dizer a você que é uma alegria muito grande ter você conosco ao longo das madrugadas, ao longo desses anos. E para você que já está há mais tempo, é sempre bom a gente continuar relembrando das nossas tarefas. E para você que está chegando, lembre-se, aqui não é apenas um ambiente de contemplação, mas também um ambiente de trabalho, de missão. Eu quero aproveitar o início dessa nossa reflexão. Já entramos aí nos primeiros dias de dezembro. E, queridos, se você pudesse fazer uma avaliação de como foi o seu crescimento espiritual por estar na sala 57, participando ativamente ao longo desse ano de 2024, qual seria a pontuação que você daria a você mesmo? De 0 a 10, que ponto você daria a você no aspecto do seu crescimento cognitivo, crescimento espiritual, no aspecto das ações práticas e reais que a mudança desses conceitos pelo atuar do Espírito Santo produziram na sua vida? Que nota você daria? Eu quero que você que está aí conosco no YouTube escreve aí: olha, ao longo desse ano eu cresci espiritualmente tantos pontos. Hoje eu me vejo dessa forma. Por quê, amados? Se você está aqui há muito tempo,
Se você está aqui acordando todas as manhãs, mas ainda não tem percebido o seu crescimento, alguma coisa precisa ser mudada na sua forma de estar aqui presente. Tá? Então, você precisa fazer essa avaliação. Nós precisamos constantemente ser avaliados. Nós precisamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Nós precisamos não apenas crescer e prestar contas, porque é um aspecto de medição humana. Não é isso, não. É porque Deus fez você para crescer. No reino de Deus, as coisas obrigatoriamente precisam crescer. E você, como um membro, precisa crescer. Então, eu quero saber qual é a sua avaliação do seu crescimento, porque talvez esta avaliação já seja o ponto de partida para você iniciar um processo de oração para aquilo que precisa mudar em você, na sua atitude ao estar aqui no ano de 2025. E você precisa identificar, né? Quando você vai dar uma nota, a sua avaliação, você vai responder algumas perguntas que são mais ou menos assim: por que a minha nota é essa? O que que eu fiz que minha nota foi essa? E o que eu deixei de fazer para minha nota ser essa? E o que eu preciso fazer para que a minha nota seja melhor no ano que vem? Então, toda avaliação, ela leva a uma reflexão, mas também cria-se um plano de ação para o crescimento, para a mudança, para o atingimento de resultados cada vez melhores. E isso aqui não é uma empresa, isso aqui é o reino de Deus. E o reino de Deus tem que crescer, porque quando Jesus diz que aqueles que deram frutos, 1 a 10, a 30, a 100, o fruto só dá depois que a árvore cresce, tá bom? Só dá depois que cresce. Então, no reino há necessidade de crescimento e Deus tem expectativas sobre o seu crescimento. Não seja apenas um telespectador passivo, você precisa ser um discípulo ativo, tá bom? Não somente ativo da sala 57, mas ativo no reino de Deus. Romanos 12, verso 2, capítulo 12, verso 1 e verso... amados, anotem tudo que eu vou falar, porque eu não tenho nada escrito e não adianta me pedir mensagem depois, tá bom? Já tá todo mundo sabendo. Então, não quero ninguém no meu celular pedindo sermão, pedindo... Não tem nada, não vou dar nada. Você pega o seu lápis, pega a sua caneta e se vira para anotar. Vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo tem um conselho e não apenas um conselho, mas ele tem para a gente uma orientação poderosa dentro daquilo que a gente começou a falar aqui agora no nesse nosso início de bate-papo aqui da nossa reflexão de hoje. E não vos conformeis com este século. Ele fala que a gente não deve se conformar. E impressionante que muitas vezes nós estamos conformados com muita coisa. E a pior das conformidades não é apenas com este século, com o contexto do mundo, mas o pior aspecto de você ser conformado é consigo mesmo. Essa é a pior característica da conformidade. É quando você se conforma como você é, onde você está e o que você faz. Não seja conformado. Nunca seja conformado. Você precisa ser inconformado. E aqui ele fala: não vos conformeis, mas vocês precisam renovar a sua mente. E esse processo de renovação da mente é um processo diário que o Espírito de Deus deseja fazer em você. E esse reformar, esse transformar da nossa mente é para que a gente consiga experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, hoje, a olhar esse aspecto desse texto onde nós somos aconselhados à renovação da nossa mente. Eu quero dizer que receber o batismo diário do Espírito implica em renovarmos a forma de pensar. E hoje eu quero mexer em uma ideia, em um conceito que infelizmente nós temos e não sabemos porque temos, mas hoje você vai saber porque você tem essa ideia,
E a partir daí, então, eu desejo ardentemente que você abra espaço no seu coração, na sua mente, para que o Espírito renove essa ideia e que você haja de forma diferente a partir de hoje. E se você já age de forma diferente, então você vai agir acentuadamente, mais forte nessa direção. Combinado? O tema de hoje é o valor real. O valor real. Eu vou fazer uma pergunta e ela parece ser óbvia a resposta, mas eu não quero que você me responda aquilo que é óbvio, tá certo? Então você que está conosco aqui no YouTube, escreve aí para mim. Por que a resposta, tá bom? Por que R$ 1 vale R$ 1? Por que R$ 1 vale R$ 1? Por que R$ 5 vale R$ 5? Por que R$ 10 vale R$ 10? Ah, Wesley, é porque a cédula tem a cédula de 10, a moeda de 1, a cédula de 5. Não, essa é a resposta óbvia. Você é mais inteligente do que isso. Por que R$ 1 vale R$ 1? Por que R$ 1 vale R$ 1? Essa história do valor das moedas, do valor do dinheiro, ela vem de um tempo muito antigo, exatamente da época do escambo, aonde não existia moeda e os produtos eram trocados um por outro. Então, se eu plantava milho e você criava peixe, então tantas espigas de milho a gente ia chegar num consenso que valeria um peixe, né? Ou um peixe valeria uma espiga. E assim, esse valor ele era dado a todas as coisas que eram produzidas e que são necessárias, eram e são necessárias para a sobrevivência da humanidade. Mas chegou um momento nessa história do escambo, da troca de produtos, em que alguém que produzia alguma coisa muito longe da gente, também a gente precisava daquele produto e a pessoa tinha que vender ou trocar aquele produto. Então, a partir daí, institui-se o valor monetário das coisas. Aí surge o dinheiro. E aí o dinheiro, ele passa a ser dado um valor a ele. A moeda de ouro, a moeda de prata, ferro, cobre. Então, esses elementos é que começam a ser utilizados como moeda. E aí, um pedacinho de ferro, de cobre, ele tinha um valor. Então, por exemplo, uma moedinha de cobre, ela tinha o valor de comprar 10 espigas de milhos. E com essa mesma moeda, eu poderia também comprar, ao invés de milho, eu poderia comprar o trigo, eu poderia comprar a lã da ovelha, eu poderia comprar a galinha. Então, a partir daí, esse valor começa a ser atribuído às coisas. Aí a história da economia avança e hoje a gente tem todas essas moedas, né? O dólar, o real, o ien, o euro, a libra e por aí vai. O peso argentino, o peso uruguaio e todas as moedas aí que eu não sei nem tantos nomes porque são várias. Então, o valor das coisas, o valor do real, ele foi atribuído exatamente porque as pessoas elas dão o valor àquilo que é importante. E aí, eu me lembro que às vezes o que a gente considera como sendo valoroso hoje pode não ser daqui a 5 segundos. Um amigo meu estava me contando na biografia de Pablo Escobar, aquele grande chefe do cartel, né, colombiano, diz que em certo dia ele se perdeu na selva da Colômbia. E estava ele e a sua filha. É a filha ou filho? Estava eu me recordo agora que deve ser a filha. E ele tinha um monte de cédulas de dólar no seu bolso. Só que ele estava na selva.
estava na mata. E a noite foi chegando e ele tinha um isqueiro, não tinha muita mata, muita madeira seca para ele fazer, por causa da umidade da floresta, uma fogueira. E aí então ele fez uma fogueira com as cédulas de US$ 100 que ele tinha no bolso, várias delas. E ele pega o isqueiro e acende o fogo, né, no dinheiro para aquecer a sua filha e aquecê-lo durante a noite. Qual é o valor que a gente dá a real das coisas? Eu me recordo também de um momento na, na história do Titanic, quando ele começa a afundar, uma mulher muito rica que tinha dentro, você sabe, né? Nessa viagem do Titanic, muitos milionários, muitas pessoas da classe alta foram e levaram vários dos seus objetos valiosos, como colares, pedras preciosas, barras de ouros, ações de... Levaram muitas coisas nos cofres que tinham dentro dos quartos. E esta mulher, quando o navio começa a afundar, ela sai correndo de onde estava, vai até o seu quarto, abre o cofre, vê todas as riquezas que ela tinha e, ao invés de pegar as riquezas, as pedras preciosas que ela tinha, os colares, ela deixa tudo lá e pega três laranjas. Três laranjas. E volta pro bote. Interessante isso, né? Então, dependendo da situação em que você está, aquilo que hoje tem um valor muito grande pode não valer nada. Porque o valor, ele pode ser, nesse aspecto, relativo. E aí, queridos, eu quero fazer com você aqui um exercíciozinho, uma dinâmica, só para que você consiga internalizar a ideia daquilo que é um valor importante para você. Então, eu vou falar aqui o nome de 5 coisas, tá bom? Cinco coisas. E eu quero que você coloque o número de 1 até 5, sendo que o 1 é o menos importante e o quinto é o mais importante para você. Combinado? Só para você internalizar a nossa ideia. Então eu vou falar aqui alguns elementos e você vai algumas coisas e você vai dizer de 1 a 5 quanto é que vale. Você que está aí no nosso chat pode escrever, tá bom? No YouTube pode escrever aí quanto vale. Então vamos lá. Quanto é que vale para você o colchão? O colchão da sua cama, quanto é que vale? De 1 a 5. De 1 a 5. Que nota você dá pro colchão? De 1 a 5, sendo 5 o mais importante e 1 o menos importante. De 1 a 5, quanto vale o seu colchão? Ah, ué, meu colchão vale 1. É verdade. Vai dormir no mato, então, que você vai ver como é que... Quem é desbravador sabe, né? Tem aqueles aqui que dormem em rede, então o colchão pode valer muito pouco. De 1 a 5, beleza? Colocou aí? Então vamos lá agora. Vamos agora para o segundo item que eu quero que você me diga quanto é que vale para você a escova de dente. De 1 a 5. A escova de dente, que valor tem para você? Não pode repetir. Não pode repetir a nota, tá bom? É somente uma nota para cada coisa, tá? Então, de 1 a 5, quanto é que vale o colchão? E de 1 a 5, quanto é que vale a escova de dente, tá? Não pode repetir a nota, combinado? Então, você já colocou aí a escova de dente e o colchão, ok? Então, de 1 a 5, quanto é que vale para você? Quanto vale para você uma sandália? Quanto é que vale uma sandália? Eita, o Wellington tá começando a deixar essas coisas difíceis pra gente, Wellington. Ok, ok. Então já vimos o colchão, já vimos a escova de dente e a sandália. Agora, não repete a nota. De 1 a 5, quanto é que vale para você a máquina de lavar roupa? Ah, eita, agora as irmãs aí chega até a arrepiar, lembrando da época que
lavava a roupa no giral, que tinha que pegar assim, e pá, bater na madeira e bate na pedra do rio, né? Quanto vale a máquina de lavar roupa? Jesus amado, essas coisas são importantes, né? Vamos aí agora para a última. Eu quero ver para você quanto é que vale, quanto vale o fogo. O fogo, 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 fogo que faz comida. Quanto é que vale o fogo? Então, de 1 a 5, eu sei que você atribuiu um valor a cada uma dessas coisas, né? E é interessante, amados, que se nós abrirmos aqui agora. Ô, Pastor Wagner, Vaguinho, volta aqui, amigo, rapidinho. Volta aqui rapidinho, por favor. É, é, tem algum outro anfitrião aqui comigo agora? Eu quero que você coloque aqui para mim duas pessoas aleatórias aqui, ou duas ou três. Faz um mosaico aqui rapidinho de algumas pessoas. Eu quero só ver e perguntar aqui algumas coisas. Olha como é que foi o valor da Tô Inalda, bem ó. aqui, Tá, irmão. tá aí, amigo? Coloca aqui para mim algumas pessoas, rapidinho, só para que a gente. Eu vou virar aqui só um pouquinho para abrir aqui o YouTube, tá, amado? Só para eu ver o rosto de todos vocês. Coloca aqui, amado, faz um mosaico aqui, só para que eu veja aqui algumas pessoas. Você Irmã quer, você quer que eu entre? Jusileu, pode entrar, entra. Coloca mais três aí. Jusileudo? Aham, irmã Eunice. Peraí, Jusileudo. Libera o microfone delas aí, amigo, rapidinho. Fica tranquilo. Peraí. O Rogério já pegou ali, tá cuidando. Sim, Opa, beleza, Rogério. Eu quero que vocês me digam aí agora, amores, qual foi a nota que você deu para o primeiro item, tá bom? Então vamos lá, pode abrir o microfone aí e me diz qual foi a nota. 5. Eu dei 5. 5. Quem 5. mais? Pode falar, Soraya? Dei 5 também. Qual foi o primeiro item? Foi o colchão, né? Colchão. Então, para vocês, o colchão é mais importante do que a escova do dente. Já estou imaginando vocês com um ano sem escovar o dente, né? Que legal, hein? Não, não, Érico, porque o dente eu posso pegar eu posso pôr a pasta no dedo, esfregar, posso pegar uma folha verde e escovar. É. Coisa linda. Vamos lá. Qual foi a nota que vocês deram para o segundo item? Ah, o segundo 4. item, eu dei 3. 3 3. também. Dei 3. 3. Então, a escova de dente valeu 3, né? Tá. E a É porque sandália? me ajuda. Sim, Quanto que como é? valeu a sandália para vocês? A sandália para mim valeu Um. 4. 1. 4? É. 1. E a máquina de lavar roupa? A, ma a máquina eu pus 2. 2. 2. 2. 2. 4 fogo. Eu vejo que vocês gostavam de lavar roupa, era na mão, né? Depende do contexto da situação. É verdade. Agora, e o fogo? 4. 4. O fogo eu dei 1. 2. Não. Se vocês pudessem mudar o valor agora de algumas coisas, vocês mudariam? Sim, eu Uhum. mudaria. Tranquilo. O que que ficaria com o número 1? Ah, O fogo. não, eu Fogo? deixaria com o número 1, eu deixaria O fogo é o mais importante. É. Uhum. Sério, eu mudaria por fogo. Eu Tá. trocaria o fogo pela máquina de lavar. É a máquina de A gente lavar. não vai comer comida crua. E o que mais que vocês trocariam? Qual seria o próximo item que vocês colocariam o valor diferente? O colchão. O colchão, Eu trocaria a escova de dente. a escova de dente, né, irmã? Uhum. E você, Soraya? É verdade, escova de dente também.
Pode dizer. Tá bom, amores, muito obrigado, tá? Obrigado por participar conosco aqui, tá bom? Um De beijo para nada. você. Pode voltar Um para a beijo. tela, Um a tela abraço, viu? sozinha. Outro. Queridos, vejam como é interessante isso. Cada uma das meninas, assim como você, atribuiu um valor diferente às coisas. Alguns coincidem, outros não. Então, por exemplo, uma vez eu fiz essa dinâmica aqui com o pequeno grupo e uma Deixa eu das pegar esse nossas remédio. participantes, Você ela pediu? colocou que o item mais valioso de 10 coisas que eu Você pediu o citei remédio era a exato, né? escova de dente. Fernando, Então, cada um, ele atribui um valor diferente, baseado na sua perspectiva. Preste atenção nisso agora. A nossa perspectiva é que faz com que eu dê o valor que eu vejo que é importante para aquilo que está sendo colocado em questão. E aqui existe algo que é extremamente interessante, porque o que é importante na minha perspectiva pode não ser tão importante na sua. Então, por exemplo, se para mim a escova de dente é importante, você vai pensar assim: ah, mais importante que a escova de dente é a máquina de lavar. E se nós começarmos a discutir sobre isso, nenhum vai se dar por convencido, porque os meus argumentos, eles são baseados naquilo que é a minha percepção, a minha percepção. E quando eu tento convencer você, você não vai dobrar, porque a sua percepção é que está atribuindo o valor àquela coisa. E vejam só, quando eu não respeito a sua percepção e quando você não respeita a minha percepção, nós entramos em um conflito de ideias. E se você for observar, muitas das discussões que existem dentro dos relacionamentos, eles estão baseados exatamente nessa perspectiva, nesse ponto de vista, porque nós queremos mudar alguém que tem uma perspectiva fixa sobre aquilo. Existem alguns problemas quando a gente avalia as coisas, o valor das coisas sobre essa perspectiva, porque a perspectiva ela pode ser muito perigosa para você. Por exemplo, se eu sou desafiado a fazer algo na igreja, algo para o reino de Deus, e a minha perspectiva, ela é uma perspectiva que ela é diferente do que está sendo proposto, eu me escondo atrás da minha ideia. Ah, mas eu sou tímido, eu não tenho como ir pregar o evangelho ao meu vizinho, porque eu fui muito oprimido quando eu era na minha infância, as pessoas me humilharam, então hoje eu sou assim, ó. Eu prefiro ficar escondidinho. Mas esse é o valor que você atribui a esse detalhe. E aí, se isso é importante para você, você se esconde atrás dessa ideia. E assim são várias outras coisas, né? Então, a gente fica muito preso na nossa perspectiva que a gente atribui o valor a determinadas coisas e situações. Existem vários problemas em relação a isso, queridos. A você não respeitar a ideia do outro, a você se esconder, como eu disse, a ideia de que você acha que só o que para você é mais importante do que é para os outros, né? Não, isso aqui que é importante para mim. Por exemplo, se para você ou se para alguma pessoa é importante dormir, dormir, ela não vai chegar no horário certo na escola sabatina, porque para ela é importante é dormir. Se para você é importante descansar no domingo, você não vai no culto domingo. Porque para você, mais importante do que estar na igreja é descansar. Percebe o problema de você atribuir o valor que você quer às coisas? É muito perigoso isso. E se você e eu observarmos, é exatamente esse um dos principais motivos pelo qual o ser humano quer fazer o que ele deseja e não o que Deus demanda. Porque ele coloca o seu valor em uma posição maior aquilo que Deus demanda. Então a gente precisa refletir sobre isso. Agora, preste atenção, abre o seu coração agora para o que eu vou falar. O maior problema de você atribuir o valor que você deseja às coisas é que você faz o mesmo com as pessoas.
O maior problema de você atribuir o valor que você quer às coisas é porque você faz da mesma forma para com as pessoas. E se você for parar agora e ser honesto e honesta consigo mesma e consigo mesmo, como eu sei que você é, você vai pegar todos os seus relacionamentos e você vai perceber que inconscientemente cada pessoa tem uma nota. E essa nota é atribuída naquilo que a pessoa pode oferecer a você. No quanto ela é legal, no quanto ela é bacana, no quanto ela te ajuda, no quanto ela é importante. Porque você atribuiu essa nota à pessoa. E aí é dentro desse contexto que a gente encontra uma das razões porque a gente prefere estar com algumas pessoas e não com outras. Porque a gente tem uma inclinação a ser amável com alguém e ser indiferente com outra. Por quê? Porque existem notas inconscientes que nós atribuímos às pessoas que estão ao nosso redor. Basta você fazer assim, fecha o olho rapidinho e você vai lembrar dos irmãos da sua igreja. Você vai entender que tem algumas que você se dá muito melhor e ama mais e demonstra mais afeto, mais carinho, mais atenção do que para outras pessoas. É muito simples a gente enxergar isso. Por exemplo, sábado, quando você foi à igreja, você deu a mesma atenção às pessoas com quem você se relacionou? Ontem, você deu a mesma atenção? Não, não. Se a sua igreja for grande, seu desafio é maior ainda, né? Porque você não consegue fazer isso com todo mundo num mesmo culto. Mas para todas as pessoas, tem pessoas que a gente passa e nem oi dá. A gente nem fala direito. Por quê? Porque aquela pessoa tem um número muito baixo, ou seja, ela tem pouco valor para você. Ela tem pouquíssimo valor. Então, aquilo que a gente atribui às coisas, infelizmente, inconscientemente, nós atribuímos também às pessoas. E eu louvo a Deus pela sua palavra. Eu louvo a Deus pela sua palavra. Sabe por quê, amores? Porque tem coisas que Deus não deixa a minha mente corrompida atribuir valor. Eu quero ler com vocês 3 textos na Bíblia. O primeiro está em Isaías 43, verso 4. Isaías 43, 4, aonde o Senhor diz assim, ó: visto, aqui ele está falando de Israel, e hoje se aplica a você e a mim, e às pessoas. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Como é que Deus considera aqui o ser humano? Precioso, honrado, e eu o amo. Vamos lá mais adiante. Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Você conhece esse texto? Jeremias 31, 3. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. 31, 3. O Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Deus ama o ser humano. Deus ama o ser humano. O ser humano, aos olhos de Deus, é precioso. E se o ser humano é precioso aos olhos de Deus, você não tem o direito de atribuir nenhum outro valor diferente do que esse. O Senhor, ele deixa você atribuir o valor que você quer à sua calça, ao seu carro, à sua saia, ao seu sutiã, ao seu creme de cabelo, à sua máquina de lavar, à sua chapinha, ao secador de cabelo, à panela, ao seu tapete, ao seu sofá. Deus deixa você atribuir o valor que você quer a essas coisas. Mas aquilo que é importante para ele, ele não abre espaço para você atribuir valor. E ele diz que o ser humano, para ele, é precioso e ele ama.
E aqui, queridos, nós entramos em um grande dilema, porque nós queremos servir a Deus, queremos o batismo do Espírito, queremos chamar os outros de irmãos, quando nós não atribuímos o valor que Deus atribui. Às vezes nós vamos para a igreja e brigamos por causa de um programa, por causa de um horário, por causa do carro, por causa daquilo, e esquecemos de amar as pessoas. Esquecemos de atribuir o valor. Às vezes nós passamos a semana inteira sem pegar o nosso telefone e ligar para alguém e conversar com essa pessoa, escutar, orar e deixar um recado de Deus para ela. Então nós estamos atribuindo pouco valor. E agora eu vou mais adiante quando a gente olha as pessoas que estão perdidas perto da gente, as pessoas que não têm a mesma esperança que você e eu temos. Será que nós estamos atribuindo a essas pessoas o valor que elas têm realmente para Deus? De serem importantes, de serem especiais, o quanto Ele ama? No Espírito de Profecia, nós encontramos centenas de textos onde o Espírito de Profecia nos mostra que o ser humano é importante para Deus. E se é importante para Ele, também deve ser importante para mim. E aqui, amados, eu quero colocar um desafio para você no dia de hoje. Se você está aqui conosco, buscando e recebendo diariamente a unção do Espírito, então você precisa deixar que ele coloque o valor real, o valor correto das pessoas na perspectiva da sua vida. E aí, a nossa vida precisa ser reorganizada para que o outro esteja em evidência e seja prioridade. E aí eu quero que você reflita. Quando você olha para a sua rotina, quando você olha para a sua agenda, realmente as pessoas é que são prioridade? Quando você olha para as coisas que você faz na igreja, quando você olha para o seu estilo de vida, são as pessoas realmente a prioridade daquilo que você faz? E eu não estou falando aqui pessoas a quem é o seu sangue ou quem é legal, porque o que nós estamos falando aqui são todas as pessoas. São todos. Aqueles que você e eu cruzamos no caminho, aqueles que estão no ônibus, no metrô, no avião, o atendente do posto de gasolina, a balconista da padaria, do mercado. São essas pessoas que precisam do seu toque de amor, que precisam do seu olhar de compaixão, que precisam que você olhe como Cristo olha e que você dê o valor como Cristo valoriza, inestimavelmente. Você é precioso aos meus olhos e por isso eu te amo. Agora, como é que nós vamos conseguir viver esse estilo de vida? Somente e unicamente se o Espírito reorganizar as nossas prioridades, reorganizando os nossos conceitos, a nossa forma de pensar, para que a nossa vida seja direcionada por Ele, para atingir o coração dessas pessoas. Wellington, mas nem todos vão reconhecer. É verdade. Infelizmente, isso é verdade. Mas, sabe, não compete a gente não fazer por outros baseado em alguns que podem não reconhecer isso. Porque aquele que reconhecer já valeu a pena. Já valeu a pena. Imagina se Cristo pensasse assim: não vou morrer, Pai, porque tem muitos que não vão aceitar. O que seria de você e de mim? Estaríamos perdidos, não é? Só que a gente age de forma contrária para com as outras pessoas. Nós deixamos de amar porque baseamos na ideia de que alguns não vão querer esse amor. Ok, se ele não quis, é uma escolha dele. Ele tem a liberdade. Mas você que é cristão não tem a liberdade de não amar. Não temos essa liberdade. É uma ordem. E aí a gente encontra essa ordem aonde? João 15:12. Vamos ler? A gente conclui nosso encontro? João 15:12. O que Jesus diz lá em João 15:12? Ele diz assim, ó: o meu mandamento é este, que amem uns aos outros, assim como eu vos amei.
Cuidado, para que o valor que você atribui às coisas não esteja também sendo atribuído às pessoas. E se você tinha uma, uma escala de valor para as pessoas mais importantes, para as menos importantes, hoje, pelo poder do Espírito, apague toda essa escala e entenda que você e eu fomos colocados para amar todos aqueles que Cristo ama e por quem ele morreu. E você e eu revelamos que somos discípulos dele quando amamos uns aos outros. Para concluir, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi sábado agora. Estava no pequeno grupo que eu sou o supervisor dele e a gente teve a nossa confraternização, né, do final do ano, porque a gente sabe que agora em dezembro os finais de semana acabam sendo consumidos e a nossa confraternização foi sábado. E o nosso líder do pequeno grupo, o Rafael, ele fez uma dinâmica bem interessante. Ele falou assim, pessoal, eu quero que cada um de vocês que estão aqui, cada um de nós, venhamos reconhecer hoje uma pessoa pela qual você é grata a Deus por fazer parte da sua vida nesse ano de 2024. Não pode ser o esposo, não pode ser a esposa, não pode ser o filho, nem a filha e nem os pais. Tem que ser outra pessoa. E essa dinâmica foi um desafio, porque assim, pensa você aí escolher uma pessoa, uma única pessoa para que você reconheça a gratidão por ela. E foi muito assim interessante, né, que enquanto as pessoas iam falando. Mas o que me chamou muita atenção é que o Rafael, a esposa dele e mais dois outros amigos, num grupo de 30 pessoas que nós estávamos, falaram que eu fui a pessoa mais que pela qual eles eram mais agradecidos a Deus ao longo do ano. Eu entrei nesse pequeno grupo tem alguns meses, né, para ser o supervisor deles. E quando eu entrei, eu pedi a Deus que me desse o coração daqueles jovens, é um pequeno grupo de jovens, que me desse o coração deles e que eu pudesse amá-los. Amá-los. Queridos, se você decidir amar, se você decidir deixar que o Espírito leve você a amar, você vai impactar a vida de muita gente e elas nunca, nunca conseguirão esquecer o que o amor, através de você, fez na vida delas. Mas lembre-se, o valor real das coisas é uma questão. Agora, o valor real das pessoas não é o que você quer. É o que Cristo escreveu na cruz, que é inestimável. Ame aqueles que Cristo ama. Se nós estamos aqui pelo batismo do Espírito, inevitavelmente, ele nos levará a esse ambiente de amor. E se você percebe que ao final dessa mensagem você tem dificuldade de amar, então é porque você ainda está tendo dificuldade de receber aquilo que o Espírito pode fazer na sua vida. Mas o meu desejo é que hoje estejamos abertos para essa renovação da nossa mente. Romanos 12, 2. Renovação da mente. Renovação do conceito vai mudar a perspectiva, a visão e, como consequência, a nossa ação, o nosso estilo de vida. Eu quero orar com você e orar por você para que nós vivamos esse alto desafio que o Senhor nos dá. Vamos orar? Querido Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pela alegria de estarmos na Tua presença no amanhecer desse dia, ou em outro horário que alguém vai ter contato com esse vídeo. Espírito Santo, o Senhor nos mostrou hoje na Tua palavra que às vezes a gente dá o valor das pessoas como nós damos o valor às coisas. E não podemos fazer dessa forma. E não queremos mais. Se até aqui fizemos, pedimos perdão. Perdoa-nos. Fizemos isso de forma inconsciente. A nossa mente estava fechada, os nossos olhos vendados para essas coisas. Mas agora, à luz da tua palavra, queremos fazer como o Senhor demanda.
Se o ser humano é inestimável, é importante, e o Senhor ama, nós também queremos enxergar como o Senhor enxerga. Muda, Espírito Santo, toda a nossa mentalidade, porque ela está conectada a vários acontecimentos, a vários preconceitos, a vários traumas. Muda tudo isso hoje, apaga aquilo que o Senhor consegue apagar, aquilo que é possível, e nos dá uma nova direção, um novo caminho, e que esse caminho seja o caminho da ordem de Cristo, do novo mandamento, amar uns aos outros, assim como Ele nos ama. Que as pessoas hoje ao nosso redor sejam impactadas pelo nosso amor, ou melhor, pelo teu amor revelado em nossa vida para amar cada um deles. Continua nos abençoando no culto desta manhã. Nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém. Escreve aí no nosso chat, você que está conosco. Eu decido amar como Cristo ama. Rapaz, é um desafio tremendo, né? Por isso que nós estamos aqui tentando viver exatamente isso. Que amar como Cristo amou não é só difícil, mas é impossível se não for um dom. Perdoar como Cristo perdoou não é só difícil, como impossível se não for um dom. Trabalhar pelo perdido não é difícil, como é impossível, é um dom. Se não for um dom, você não faz. Então, essas discussões são importantes. Então, assim, ó, ouvindo o que você pregou, na minha cabeça fica assim: o valor das pessoas, ele é inegociável. Você disse uma frase aqui, né? Se Deus ama todo mundo, eu posso não amar alguém? Se Deus ama todo mundo, eu posso não amar alguém? É muito interessante isso. Então, pessoas, o valor que elas têm são inegociáveis. Princípios são inegociáveis. Coisas, cada um atribua valor segundo sua percepção e circunstância. É. E a gente precisa sempre ser relembrado disso, Vaguinho e queridos irmãos, porque mesmo aqui na sala, mesmo participando desse ambiente, você e eu vamos alcançar um patamar de acomodação. Então, se não há um remexer dessa acomodação, a gente começa a amar algumas pessoas e a nossa vida fica gravitando somente em torno delas. E a gente se sente assim, poxa, já tô amando essas, tá bom demais. Só que a gente tem que ser chacoalhado, porque tem fora dessa esfera, tem outras pessoas que também precisam ser amadas. E a gente tem que intencionalmente ir na direção dessas pessoas. Por isso que você disse que esse pequeno grupo, algumas pessoas apontaram você como uma pessoa mais relevante em 2024. Ó, maravilha. Agora chegou a hora que Dos eles outros. devem, que eles devem ser relevantes, tendo aprendido com você como fazer Uhum. isso, e você ir para um outro núcleo para ser relevante com outro, Exatamente. porque senão o seu movimento, você fica estático. E essa estática, junto com as pessoas que já se alimentaram, já experimentaram, tem novidade? Tem, mas elas vão diminuindo, diminuindo ao ponto de você achar desinteressante aquilo que era muito bom antes. Então, essa renovação acontece todas as vezes que você busca novas experiências com pessoas diferentes. Por isso, a gente não pode parar a nossa missão nunca, porque senão ela entra na estática, e a estática mata qualquer ser humano. É. Eu vejo que a gente precisa, até mesmo no nosso momento de oração, né? Sermos mais ousados. Estou relendo o livro Ouse Pedir Mais. A gente precisa ser mais ousados. E assim, Senhor, coloca mais pessoas no meu caminho para amar. Esse pedido é bruto, porque ele pode colocar uma pessoa absolutamente desafiadora para você amar, É. né? Só que É, aí, é exatamente nesses momentos que ele também vai lapidando minhas arestas, né, amigo? e só pode ser aí, só pode É, ser. Porque nesse Jesus colocou sob a direção do Espírito e para onde o Espírito levou? o Para o deserto, né? deserto, para a cruz, né? Você vê, todos os discípulos se colocaram à disposição do Espírito, todos eles morreram de forma trágica. Então, assim, essa ideia de amar, ela não pode ser romantizada,
porque nós estamos indo para um lugar árido, difícil, que você não vai ter, como você disse, muitas respostas às vezes, mas é lindo demais quando você encaixa peças e pessoas são transformadas pela tua disponibilidade para fazer isso. Mas Amém. não, a gente não pode romantizar, irmãos. Amar é ir para um lugar árido, desafiador, difícil, que você vai estar na contramão do mundo e ao mesmo tempo tentando conquistar as pessoas, levá-las a Cristo através desse amor que não se vende, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, ele se inquieta com a injustiça, é um amor irrequieto, ele não é um amor passivo. Então é um lugar árido, mas ao mesmo tempo é um lugar muito bonito de viver quando você encontra peças que se encaixam e são transformadas nesse ambiente. E nós Amigo, precisamos ir para esse ambiente, né, amigo? Porque essa aridez é exatamente porque nós, como igreja, se afastamos desse lugar e se afastamos dessa pessoa, que é o Espírito que nos dá o amor de Cristo. Então, não tem outra direção. E a gente conversou essa semana, né? Eu fico pensando assim, como às vezes nós somos tão áridos, tão secos na nossa igreja, como o Vale de Ossos Secos mesmo, onde as pessoas não se abraçam, não se cuidam, não se amam. Se eu perguntar para vocês que estão aqui, eu tenho certeza que muitos não deram um abraço de 1 minuto em ninguém nesse final de semana na igreja. Estou falando 1 minuto de abraço, onde você abraça a pessoa e acalma ali a respiração junto com ele ou junto com ela. A gente, oi, tudo bem? E já afasta. Então, assim, a gente não tem esse hábito, não é nossa rotina fazer isso, cuidar, amar. Não é rotina. Até para muitos dos que estão aqui, eu tenho certeza disso. Certeza. Se a gente fizer uma enquete, quantos de vocês realmente deram um abraço de amor, de cuidado, de carinho em alguém nesse final de semana na igreja? É provável que pouquíssimos. Pouquíssimos. Ah, Wellington, eu abracei algumas pessoas. Tá bom, mas então deixa eu fazer um parâmetro aqui para você. Lembra quando a gente tem filho que eles são bem pequenos, bem gostosinhos, que a gente gosta de dar aquele cheirinho no pescoço dele e apertar aqui assim? Eu não tô falando um cheirinho no pescoço, mas aquele abraço apertado que a gente dava nos filhos quando eram pequenos, para mim tem que ser esse mesmo tipo de abraço no irmão da igreja. Um abraço que o abraço já diz o quanto você ama, o quanto você quer cuidar, o quanto aquela pessoa é importante, como um filho é importante para a gente. A gente não faz assim. Nós somos meio mecanizados. Então, queridos, quando você e eu usamos a nossa frase "eu amo você", a gente precisa realmente viver esse amor. Não quero que você me diga que me ama, eu, Wellington, se você não me abraça, se você não consegue abraçar o seu irmão da sua igreja. Vai lá e mostra para ele, porque vai ser mais importante no reino do que você só externar para mim, Wellington, verbalmente que você me ama. Ame aqueles que estão perto, hum, dá porque uma, li- eles é que são um ambiente agressivo. dá uma lidinha na mensagem que eu mandei para você, e aí você me dá um ok aqui para ver se a gente consegue caminhar nessa direção aí e Tá bom, entender mano. o que acontece. Segue aí, Amo, tá? amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Na quarta-feira, se tudo der certo, eu vou mostrar para ele, sabe o quê? Hum. O que significa essa imagem aqui, ó. Que legal, cara, isso aqui. Você que está na sala, você vai entender o que que significa esta imagem, ó. Esse é o Wellington, aqui é a igreja dele. Se você perceber, ó, tem os símbolos da sala, Espírito, Amor, Comunidade e Missão, mas aqui não tem sala 57, ó. Por que essa camiseta era assim e por que a nossa camiseta é da forma como está configurada hoje? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu depois disso? Se tudo der certo na quarta, nós vamos trocar uma ideia sobre essas coisas que aconteceram. Obrigado, irmão Wellington. Deus te abençoe. Você é benção, cara. Amém, querido. Louvado seja Deus, viu? Um beijo para vocês. Estamos juntos.
Que beleza, hein, irmãos? São coisas para a gente pensar e repensar. Vamos conversar, conhecer mais um irmão nosso que nós só encontraríamos no céu, mas aqui a gente tem a chance de encontrar. Adeilson, chega aí, vamos bater um papo. Abre o seu áudio, amado, e vamos para a nossa conversa. Bom dia, amado, tudo bem? Tudo bem, bom dia, pastor. Você está onde agora, meu filho? Olha, eu estou na cidade de João Pessoa, um pouco distante de cá. João Pessoa. Rogério vai dizer: eita, cidade linda. Ele postou alguma coisa sobre João Pessoa outro dia. Oh, que coisa linda, João Pessoa, né? Você é policial militar, né, Adeilson? Você é casado, tem filhos? Fala um pouquinho dessa trajetória sua, só para o pessoal saber quem você é, sua constituição familiar. Bem, eu sou casado com a Dulce, tenho 2 filhos e moro na cidade de Paulista, Pernambuco, né? Então, esses dias aí eu tô fora lá do estado, dando uma volta, conhecendo aqui a, a bela cidade de João Pessoa, né? Estou na praia de Tambaú, né? Se tiver alguém aí de Tambaú, de João Pessoa aí, né? Estou aqui na tua cidade, tá bom? É, e a minha constituição familiar é basicamente isso. Os meus filhos já bateram asas, né? Cada um mora nas suas casas e a gente está aqui. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Lucileide, Você conheceu a Lucileide numa igreja que não era adventista, e a Lucineide, é isso? DUCI, Neide. Lucileide. A Dulcineide, ela fazia parte do louvor e tal, e você a conheceu ali. Só que, para vocês começarem o relacionamento, não foi num ambiente religioso, né? Você é policial militar e foi fora desse ambiente religioso que você a conheceu, e aí vocês se casaram e tiveram a constituição familiar. E foi num baile, rapaz, e você me falou o nome de uma banda aqui que, imagina, o Renato e seus Blue Caps. Isso. Verinha riu, que ela lembra disso. Quem é das antigas aqui vai lembrar o nome dessa banda, porque realmente, apesar de não consumir isso, né, mais graças a Deus, a gente não tem acesso, mas lá, quando eu não era adventista, essa banda era muito conhecida. Renato e seus Blue Caps. Vocês se encontraram, diz que isso foi muito rápido, né? Não foi demorado para vocês se casarem e constituir família. Há quanto tempo vocês estão casados, Adeus? Já estamos 34 anos. Que beleza. Quanto tempo A vocês demoraram constituição para foi casar? rápida. Foi rápido. Quanto tempo vocês demoraram para casar? Namoro e noivado e casamento? Olha, 1 ano e pouco a gente já tinha se acertado. Eu estava numa transição, né? Eu tinha acabado de entrar na polícia militar e quando a gente logo entra, então todo o tempo para conhecer onde você está pisando, toda a parte de estatuto, toda regra, né? Que toda corporação tem. Isso toma muito tempo da gente, né? Instrução, enfim. Você estava nessa transição porque você se torna policial militar. Você quer agora viver, não que você quisesse rejeitar os pais, não, mas tem hora que a gente, né, tem que tomar a nossa iniciativa e nesse aspecto da transição é quando você encontra a sua esposa e foi rápido exatamente por isso. Você estava saindo da sua casa e começando a sua vida individual sem estar dependendo de pais e morar na mesma casa. Ela aparece, junta as peças e você casa, né? E Isso. você. Eu creio, pastor, Oi. eu creio que já era assim a mão de Deus guiando todo esse processo, né? Como eu disse ao senhor, eu aos domingos sempre frequentava uma igreja lá cristã e não tinha assim
contato com ela. Ela já fazia parte dessa igreja e a curiosidade de frequentar uma igreja cristã foi interessante como o evangelho chega na gente. Foi uma curiosidade, né? Dois amigos, eles eram evangélicos, conversando sobre a Bíblia, Apocalipse. Aí disse assim, só esse mundo vai acabar. Aí eles conversando entre eles e disse assim, vai acabar desse jeito. Abriu lá, aí o outro falou assim, nossa, vai ser assim? Aí eu dei aquela olhadinha assim, sabe? Falei, rapaz, aquilo me chamou a atenção, né? Deixa eu ver como é que vai acabar mesmo esse negócio, né? Me chamou a atenção, então eu vou para a igreja para ver como é que vai ser esse processo aí. E é assim que você se converte. Toda a primeira fase da sua caminhada foi na igreja presbiteriana. Isso. Você passa na igreja presbiteriana 17 anos. Não, a gente, o primeiro contato que eu tive com a Bíblia, com o mundo cristão, foi na igreja presbiteriana, logo no início, pouquíssimo tempo, né? Hum. Então, eu disse para a esposa, né, só, nasceu esse desejo de estar numa igreja, de aceitar Jesus como Salvador, agora só que a gente não tem igreja, praticamente. Agora, Eu que não coisa conhecia a interessante, né? fé. Que coisa interessante. Uma afirmação só levantou sua curiosidade. Como Deus trabalha, né, de maneira intensa nisso. Ele já organizando a sua transição, ele não só organiza a sua transição afetiva, porque você casa, mas ele organiza também sua transição religiosa, Isso. ajeitando tudo. Você consegue ver, né, Deus ajeitando tudo. Deixa eu falar com eles aqui sobre isso. Amados, você que está adorando conosco na sala, perceba uma coisa, Saúde Lima, Celiane, ou irmã Cristina Laranjeira, ou irmã Marluce, sua lindinha, está nessa sala tem há muito tempo com a gente. Luiz Bispo, você está escorado aí, Luiz? Se tu dormir, eu te chamo, viu, menino? Eu te chamo já já. Perceba uma coisa aqui, amados. A nossa vida, ela é constituída de fases. Tem, nós nascemos, crescemos, amadurecemos, envelhecemos, e se Jesus não voltar, morreremos, irmãos. Quinhão do pecado. Não era para ser assim. Então, eu quero dar um conselho para você. É sempre um desafio viver cada fase, porque por mais que nós sejamos experientes, esta fase é nova. Por exemplo, eu estou numa fase em que todos os meus cabelos estão ficando brancos. O meu olho já está caindo por cima da minha pupila. A minha bochecha já está caindo. E eu já estou dando tchauzinho e esse negócio aqui embaixo está mexendo. Isso é novo, Juarez. Ô, Juarez, você para de rir, Juarez, porque está acontecendo com você também, servo de Deus. Então, por mais que eu saiba que eu vou envelhecer, mano, é difícil você encarar que seu corpo não é mais o mesmo, que a sua energia não é mais a mesma, que você. Antes era assim, Juarez, ó, o Adeildo. Eu jogava 3 vezes por semana e estava tudo bem. Hoje eu jogo futebol uma vez, tem que descansar uma semana. Uma vez, eu jogava 3 vezes na semana tranquilo. Hoje eu jogo uma e descanso uma semana e olhe lá. Isso é novo para mim e eu sou muito experiente. Já tenho 53 anos, já vivi muita coisa na vida, só que é novo. E aí, deixa eu dar um conselho para você, Marcela. A gente tem que tentar viver o melhor de cada fase. O melhor de cada fase da vida da gente. É um privilégio envelhecer, ter 53 anos de idade. É um privilégio, irmão. Então eu tenho que extrair dessa fase o melhor. Essa fase tem coisas ruins, mas tem coisas boas. Quando a gente era criança, não tem coisa boa? Papinha, banho, troca fralda, tudo prontinho na mão da gente. Mas a gente não tem decisão nenhuma, tudo são os pais que decidem. Coisa boa, coisa ruim. Na adolescência, meu Deus, que adolescência louca, né? Porque você tá saindo de uma fase, os hormônios mudam completamente. Você tem que decidir qual é o destino financeiro e profissional, com muita inexperiência. Fase boa, né? Conhecendo tudo, ruim porque não sabe decidir.
Juventude, força total. Sabe o que é ruim na juventude? Bater cabeça por inexperiência. Aí a gente começa a envelhecer, 53, 54, 60, toda experiência é a força da juventude, acabou. Então hoje a gente tem atalhos, mas não tem tanta força. Aí vem a fase da morte. Coisa ruim morrer, né? Qual é o lado bom da morte? É que já estamos salvos em Cristo. Que benção. Então, Adeilson, tem fase. Ó, você estava solteiro, vivia com a família, se tornou policial militar, transicionou para a parte profissional, já casou e já transicionou para o religioso. São fases. E, amigos, nós temos que aproveitar cada fase dessa e viver o melhor da vida avançando com o reino de Deus. Viu? Avançando com o reino de Deus. Não fica olhando para o passado dizendo assim, ah, como era bom mesmo, mas é bom hoje também, viu? Aprenda a viver o máximo. Eu estou tentando viver o máximo de cada fase. Bom, e você se casa, aí você desperta para a religião, começa a ler mais a Bíblia, mas faltava uma igreja. E Isso. você, Adeilson, morava numa rua onde tinha muitos adventistas. Como é que você foi parar dentro da igreja adventista? Pronto. Então, nessa chegada, né, que eu morava em outro bairro, então, quando eu casei, então eu vim morar na cidade de Paulista, Deus ele estava conduzindo todo esse processo. Fui morar numa rua e tinha muito adventista, tem muito adventista até hoje. Então, a minha esposa já fez amizade com outras pessoas e a amizade que ela fez também foi com adventista. E ela disse, ó, a gente está chegando agora na igreja e tal. E ela, a irmã, ela praticamente começou a arrumar as coisas e já acionou, né, o ministério pessoal da igreja. E aí começou pessoas lá visitando, lá em casa, e começou o estudo bíblico, né? E a gente viu eu vi, né, uma situação assim bem diferente do que eu vivia antes, conhecendo pouco da Bíblia, né, e agora tendo um contato maior, né, maior do Evangelho. E isso aí, isso veio ajudar a gente a tomar algumas decisões, né? Antes, você sabe que toda essa fase de transição, ela requer escolhas nossas, né? E as pessoas que estão também ao nosso redor sentem essas mudanças, né? Uma delas é a festinha dos meninos que a gente fazia em casa, menino pequenininho, né? Todo ano a gente fazia festinha para eles, né? E todo ano os meus parentes estavam na casa, né? E tinha bebida, e tinha som e tal. E nessa transição, aí eu já tinha tomado a decisão, então, um, um belo dia, né? A gente estava lá na comemoração de aniversário dos meninos, e aí meu irmão disse assim, rapaz, ó, eu não estou vendo cerveja na geladeira, cadê isso? As coisas. Aí eu disse, eita, mano, eu não te disse, agora eu sou crente. Quê? Aí tá, né? Passou toda a festinha, pastor do céu. Próximo ano, cadê? Cada um, rapaz, cunhado, irmão, rapaz, não vai dar mais. Aí já outra família entra. Aí já na festinha, as festinhas continuaram para os meninos. Agora o cenário já mudou, né? Então, eu tive que fazer adaptações nessa transição, né? Praticamente a gente não perde família de sangue, mas a família espiritual, ela vem preenchendo e preenche de uma maneira muito forte na vida da gente. Eu acho que se eu for abrir aqui para as pessoas,
exemplificar essa questão de quando entrou na igreja, então a chegada da igreja na sua casa, na sua vida. Olha, amigo, é extraordinário isso aí. Você tocou no assunto importante, porque, como disse, cada fase tem as coisas boas e as coisas ruins. Amigo, você que, como o Adeilson, vai decidir pelo batismo, porque vocês são batizados na igreja, Deus, em 94 e 95. Isso, na mudança de ano. Isso, entre 94 e 95. Quando ele tomou essa decisão, junto com a esposa, houve perdas. Então, se prepare para perder. E uma dessas perdas pode acontecer, ou várias delas, dentro do seio familiar. Aconteceu comigo também. Eu era só o animador de festa. Eu é que tocava o ânimo. O termômetro das festas feitas na minha casa, na minha família, era eu. A graça, a risada e etc. Tudo cheio da cana, bebendo até os olhos virar. Eu e meus primos fizemos muito isso. E aí eu me converti. Eu não deixei de ir até as celebrações, especialmente de Natal e Ano Novo. Eu dou uma passadinha. Quando tem almoço, meu tio, quando era vivo, ele viveu bastante, então fazia aniversário dele, eu ia. Só que, e eu fazia graça. Eu sou um cara que gosto de brincar, e eu fazia graça, só que agora, sem usar a bebida, sem ficar naquela festa o tempo inteiro, como eu fazia, sem participar daquilo que não é adequado. Eu estava ali pelo meu tio, porque eu precisava representar meu cristianismo. E eu brincava com eles de maneira saudável, sem beber, comia o adequado e ó, porque já não era do mesmo jeito. Mas eu perdi meus primos, no sentido de estar junto, né? Perdi esse status de ser o cara, puxa, quando o Wagner chega é uma bênção. É bem legal quando ele chega. Não, isso acabou, porque a chegada do crente não era vista mais como a chegada do cara que bebia. Mas a gente ganha tantas outras coisas. Nós recebemos uma outra família, recebemos o reino de Deus, recebemos as promessas do Senhor, a vida eterna em Cristo Jesus, que incomparavelmente com essas coisas elas não têm o menor valor para a gente. 94, 95 você batiza, tem que fazer essa transição, vai para dentro da igreja. Quantos CDs, quantas músicas você já compôs, Adeilson? Olha, pastor, é, hoje eu tenho um inário, né? Tenho um ináriozinho. Hoje nós temos de músicas autorais, 28 músicas autorais. E num total de, que a gente chama de releitura de música, 64, né? Então, a gente pegou música da década de 70, da década de 80, né? Então, a gente faz uma roupagem nessa música, mais com o nosso estilo adventista. Então, e as pessoas gostam muito porque ouviam muito aquela música no meio pentecostal e quando eu sou convidado para pregar em igrejas pentecostais e para louvar, as pessoas dizem, rapaz, já ficou diferente, né? Ficou bacana assim e tal. E a gente dá mais aquela parte tradicional, né? Adventista é mais conservador, né? Hoje, hoje nós estamos transicionando também nesse lado aí, mas a parte conservadora da igreja ainda faz como Nós, Neemias, né? nós temos algumas, Reestruturando. nós temos algumas coisas bem ruins hoje na música, bem ruins, músicas muito ruins. Mas quando você pega o todo da nossa igreja no que diz respeito à música, nós ainda somos os melhores no Brasil. Não tenho a menor dúvida disso. Porque o senhor vai manter isso, vai manter Isso, isso, essa nova pegada do Arautos do Rei, por exemplo. É uma reconstrução de uma caminhada. Ele, inclusive, faz releituras, novos arranjos para músicas antigas, isso, porque ele está me dizendo alguma coisa. Vamos trazer de volta o teor da qualidade da música adventista. Está sendo isso. dito isso para a gente.
Então você é músico, compõe, tem músicas autorais e faz nova roupagem para as músicas antigas e também para músicas pentecostais. E você vem para a igreja e desenvolve esse ministério da música e os dons e talentos que o Senhor te dá. Quanto tempo de adventista você tem mesmo? Você me falou? Esse ano agora, 30 anos. Até que você vai a um determinado lugar que um irmão chama atenção, a sua atenção, chama literalmente a sua atenção para uma senhora. E essa pessoa diz assim: sabe aquela senhora ali? Aí você diz: sim, o que é que tem? Aquela senhora é semi-analfabeta e ela já ganhou mais de 30 almas para Jesus. Querido, o Joaquim, você que está me ouvindo aqui, Jusileudo, Livinha, isso aqui caiu como uma paulada, literalmente, uma pancada no Adeilson. Por quê? Ele, músico, tantos anos de igreja, ativo, líder, colaborador, ele olhou para aquela senhora que mal sabia escrever o nome, mas ela tinha ganhado já 30 almas para Jesus. E o Adeilson, até aquele dia, nunca tinha tido uma experiência de levar o evangelho e ganhar uma alma para Jesus. Quanto tempo, Adeilson, do seu adventismo, você viveu sem ganhar uma alma para Jesus, irmão? Olha só, esse ano já está concluindo, né? Quando eu tive essa experiência, a gente já estava chegando na pandemia, 2017 para 2018. A gente nem sabia o que ia acontecer com a gente, né? Então, 2017, então a gente teve essa experiência. E aí eu disse, Senhor, essa questão de chegar no céu e a estrelinha na coroa, e disse, e agora como é que vai ser? É interessante que as pessoas diziam para mim assim, irmão, seu ministério é maravilhoso, Deus vai te mostrar os frutos, mas eu não via assim, literalmente, não via o fruto, literalmente, sabe, você pega uma pessoa drogada, uma pessoa alcoólatra, pessoa cheia de vícios, e conduzir essa pessoa até o tanque e ver ali aquela pessoa entregando a sua vida a Jesus. E depois, um pouco mais à frente, vendo aquela ovelha ali, já louvando ao Senhor, dando estudo bíblico também. Isso é extraordinário, né? Eu, eu, eu fico pensando assim, meu Deus, eu tenho que mudar esse cenário. Tem que mudar esse cenário. Até então, a gente chega em 2018, 2019, estoura a pandemia, aparece Sala 57. Não sei se foi na transição de 18 para 19, mas foi quando eu comecei a fazer parte desse movimento. E vi assim, irmão, tem que desaguar. Aí os testemunhos, as coisas, meu Deus, eu tenho que entrar dentro desse contexto também. E sabe quando você começa pronto, mais uma transição na parte cristã? Ministério da Música é maravilhoso. Até hoje, aqui no meu distrito, a gente é muito consultado. Irmão, liga para mim, irmão, essa música aí, o que é que você acha? A gente analisa a letra. Olha, a letra tá ok, teologicamente tá ok. Eu não gosto de entrar muito na questão de ritmo, porque ritmo para você é agradável, para mim não. Então, aí hoje a gente tem a igreja um pouco dividida na questão de ritmo, né? Mas só a letra teologicamente está certa. Mas o que é que você acha em relação ao ritmo? Então, o irmão White disse que a música que balança o corpo e entristece o espírito. Aí faz uma reflexão.
essa questão. Então, as minhas músicas, a gente faz esse cometimento aí, né, de deixar um equilíbrio, uma balança entre essa situação. Então, eu transicionei para o ministério pessoal, aí a música fica um pouquinho mais de lado. Mas aí eu tenho agora uma experiência maravilhosa de se envolver na vida das pessoas, né? De ter, olhar olho no olho, de saber as dificuldades. Amados, a gente não tem noção do que é se envolver na vida de pessoas. A gente não tem noção. Porque na música, você é o que ornamenta. Né? Quem é músico aqui, quem trabalha com louvor, sabe muito bem disso. Irmão, tem aquela música de apelos? Tem. Porque uma música de apelo que não for bem direcionada, estraga a pregação. Desapela. Desapela. Nem existe essa palavra, mas uma música ruim no apelo desapela tudo. Acaba com o sermão, acaba com tudo. Você está ouvindo o Adeus falar aqui. Isso, vamos voltar agora, Deus, para você, mas isso é tão importante, irmãos, tão importante para a Sala 57, que aconteceu com ele. Ele vem no Ministério da Música sendo um membro ativo da igreja. Adeilson não era aquele cara de banco, não. Sempre ajudou na igreja, sempre pregou, prega até hoje, contato coletivo o tempo inteiro. Só que uma senhora analfabeta despertou nele a ideia, mas se ela 30 pessoas para Jesus, eu nunca ganhei ninguém. Ó, vamos parar aqui. Muitos anos na igreja sem ganhar uma alma para Jesus. Irmãos, olha, isso aqui é muito grave, muito grave. Pastor, todo mundo que está na igreja tem que ganhar alma para Jesus? Tem. Ah, mas eu não tenho dom. Tem. O dom de ganhar alma é concedido a todos os que são servos de Deus. Estou perguntando se você tem o dom de dar estudo bíblico. Não estou perguntando se você tem o dom de cantar. Não estou perguntando se você tem o dom de pregar. Não estou perguntando se você sabe fazer uma série de conferências. Não estou perguntando se você já dirigiu o Caleb, se você é músico, se você é maestro. Estou perguntando nada disso. Estou perguntando se você já ganhou alma para Jesus, porque todo mundo tem o dom de ganhar alma para Jesus. Sabe por quê, irmão? Você não ganha alma para Jesus com a música. Você não ganha com estudo bíblico. Você não ganha sendo maestro. Isso tudo está embutido no pacote. Você ganha com a sua vida. Qual era o problema da vida do Adeilson até aqui, irmãos? Coletivamente, o Adeilson sempre ajudou a igreja, mas ele não tinha a exposição da vida dele na vida de outra pessoa intencionalmente, para que ele fosse individualmente a ponte daquela pessoa para conhecimento de Cristo. Irmão, olha aqui para mim, ó. É individual. A maior parte do trabalho de Cristo era pessoal. Cristo não estava no coletivo o tempo inteiro. Ele gastava a maior parte do seu tempo, ou investia a maior parte do seu tempo com pessoas, individualmente. Então, esse dom de ganhar alma para Jesus com a vida transformada é seu, Aline Pimenta. Parabéns pela vigília. Foi uma benção. Parabéns. Entende, não? E isto, graças a Deus, mudou. Segura aí que eu já te trago de volta, Deus. Está acontecendo algo exatamente igual, com situações diferentes, no meu distrito. Deixa eu mostrar para você o que está acontecendo aqui, ó. Este moço é o Roberto, que certamente está assistindo à sala, já é participante da sala. Roberto chegou na igreja com a Rose, sua filha. Nós o percebemos e fui até a casa deles. Fiz o primeiro contato e etc. E aí fui lá, fiz o primeiro apanhado da Bíblia com eles, a esposa já adventista, a filha desbravadora, mas o Roberto nunca tinha tomado a decisão dele ao lado de Cristo. Fiz o primeiro contato, segundo, fiz o processo de ajustamento, e este aqui é o Wallace. O Wallace é um ancião da sede, que está no vídeo que eu mostrei para vocês. Esse moço aqui passou 23 anos, Verinha, 23 anos em Maneuci, 23 anos sendo ancião, ministério do AMM, líder de outros departamentos da igreja, sem nunca ter levado ninguém ao batismo. Como é que pode?
23 anos, irmãos. 23 anos sem nunca ter levado uma alma para Jesus, igualzinho o Adeilson que está aqui com a gente. Aí eu inseri o Wallace lá na casa do Roberto, um estudo maduro já. Resultado, o Wallace terminou o processo e o Roberto batizou. Pense na alegria desse Wallace, do Wallace. Pense na alegria dele, irmão. Ele já levantou um outro estudo, já levou uma outra pessoa que é adventista também, que nunca ganhou uma alma para Jesus, tão felizes lá com aquele novo estudo. E depois dessa cerimônia aqui, ó, que o Roberto foi batizado por mim sábado, o Wallace estava no tanque celebrando, sabe o que que ele disse? Pastor, já estou com o meu terceiro estudo bíblico. E sabe o que que ele disse para mim? Obrigado por ter despertado o desejo de ganhar almas com a minha própria vida na minha vida. Obrigado por ter despertado isso. Está mudando a vida dele, como está mudando a vida da Deus também. Quantas pessoas, Adeus, da pandemia até agora, você já ganhou para Jesus? Pastor, quando a gente entra no ministério pessoal, às vezes a gente gostaria que fosse assim, como a experiência de Pedro, né? Uma pregação, 3.000, exato. Mas eu creio que Deus está trabalhando na nossa vida, na vida de muitos irmãos que tomam a decisão ao lado do ministério pessoal para fazer a sua parte, né? Então, é, quando a gente tomou essa decisão, então, só o que era nos cultos, sábado, domingo e na quarta-feira, começou agora a ser mais intenso. Segunda-feira, estudo bíblico. Terça-feira era folga. Quarta-feira na igreja. Quinta-feira, classe bíblica. Tinha umas 20 pessoas, eu com a minha dupla missionária. O interessante é que a estrutura é só uma dupla. É só uma dupla missionária. Na sexta-feira, PG, né? E até esses 3 anos a gente está funcionando como coordenador de PG, outra experiência também maravilhosa. E aí, consequência disso, as pessoas começam a entrar na tua vida, né? 8 horas da noite, você recebe ligação, assim, irmão, não tem nada que comer, não. O marido deixou a mulher ficou com 2 filhos, 3 filhos, e aí eu disse, meu Deus. Na música eu não tinha essa experiência. Agora, aí eu ligo para o irmão, para minha dupla missionária. Assim, irmão, como é que está a situação aí? Então, ó, a fulana ligou. E ela disse que não tem nada que comer. Aí, disse, nossa, e agora, Deus? Vamos correr lá no mercadinho, está aberto ainda. Faz as coisas, compra um pão e tal. Chega lá na casa dela lá, bate lá. Aí ele disse, oi, não tá, só aqui, ó. Aí você vê lágrimas descendo. Meus amados, é extraordinário essa experiência. Disso tudo, de classe bíblica, de PG, e a gente viveu aí de 19 até 2024, logo no começo do ano, no meio do ano, a gente teve também, fruto também desse trabalho. 8 almas para Cristo. 8 almas para Eita, menino, pensa aí, uma vida até a pandemia sem uma alma diretamente ganha para Jesus. Da pandemia até agora, porque despertou o ministério pessoal. Olha, presta atenção na diferença que o Adeilson faz aqui, ó. Ele trabalhava com a música, ele ajudava pessoas? Claro. Abençoava pessoas? Sim. Mas qual é a grande diferença? É que não tinha que ir na casa de alguém levar comida, irmãos. Você termina o trabalho coletivo, vai para sua casa e não está ligado a ninguém. Isso não existe no cristianismo. Trabalho coletivo sem estar ligado a ninguém, isso não existe. Aí o Adeilson vai descobrir através do desaguar que ele tinha que estar ligado a pessoas. Aí tome sacrifício, porque é horário, é tempo, é seu dinheiro, é as férias que mudam a conotação. Você deixa de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, porque você tem que atender alguém que você está impressionando com a sua vida. Só que, Adeilson, é só nesse lugar que tem sentido.
A vida cristã só tem sentido nesse lugar, quando você se expõe e você é uma peça fundamental para que outra pessoa conheça a Cristo. Isso aqui que você falou para mim, cara, é fundamental, ó. Na música eu não tinha esse contato pessoal. E sabe qual é o grande problema nosso, Deus? A grande parte dos nossos irmãos vivem só um cristianismo coletivo. É na igreja, é liderando a igreja, é ensaiando um coral, é sendo professor de escola sabatina, é pregando no sábado, no domingo, na quarta-feira, mas a grande maioria faz isso, mas não tem essa vida pessoal que, graças a Deus, você descobriu. Amém. Eu sempre, na época, quando eu não vivia o ministério pessoal, né, os líderes da igreja, né, os anciãos, os irmãos, os pastores que passaram por lá, assim, eu cuidei muito tempo nessa parte de mídia, né, de som, de vídeo. Rapaz, o som hoje tá maravilhoso, mas está tudo certinho, tá? Eu levava equalizador, uma boa mesa de som. Mas quando eu saí da mídia, do som, rapaz, o som tá ruim, tá dando microfonia, tá? Meu Deus, meu Deus, está dando estudo bíblico agora. E agora? É uma escolha, né? Uma escolha. Então, o som, a mídia, continuou, né? Eu não quero dizer com isso que essa parte que deveria ser até um ministério, o áudio, o vídeo, né? Deveria ser, porque é muito importante. Tire o áudio, o vídeo de uma programação, de um treinamento da sua igreja mais simples, até a conferência geral. Tire isso aí para você ver. Não funciona. Não Né? rola. Tem pessoas capacitadas, profissionais. Eu estudei muito essa parte de áudio, né? Mas eu tive que sair, eu tive que ir lá é, fazer lembra da história quando Jesus mandou jogar a rede, né? Aí geralmente as pessoas fazem o seguinte: tira o peixe do mar para que ele morra na terra. Aí eu disse assim, eu vou tirar agora o homem que está morto no mar, na vida, para que ele tenha vida na terra. Isso depende de você. É você que trabalha. Se você não for tirar a pessoa que está morta e trazer para a vida, ele não vai viver, não. Por isso que o Ezequiel 37 é imperativo, profetize. É uma ordem, né, irmão? Não é uma coisa que eu posso escolher não fazer ou fazer, é uma ordem. Se eu não fizer, eu estou desobedecendo, cara. Agora, deixa eu pegar esse ponto, que é legal quando você desenvolve o seu raciocínio e eu daqui pego e mando para frente. Olha só. Rapaz, o Adeilson, quando ele tá na sonoplastia, fica tudo redondinho. Ele sabe fazer equalização do som, playback, volume para a voz ficar adequada, o grave, o agudo. Mas quando ele não tá, meu amigo, o negócio. E vamos chamar o irmão Adeilson. Onde é que ele tá? Tá dando estudo. Você sabe por que que o pessoal fala assim, ó? Vamos chamar o irmão Adeilson. O som não tá legal. Sabe por quê? Porque a gente batiza pouco. E são sempre as mesmas pessoas. Então a gente fica dependente dessas pessoas. Se todo mundo fizer a mesma coisa, despertar para o que a Deilson despertou, e for todo mundo para a rua ganhar pessoas com a própria vida, vai estar cheio de sonoplasta treinado na igreja, Deus. A falta que você faz é por falta de novos membros batizados e treinados para ajudar no corpo. Como a gente batiza muito pouco, porque o trabalho é sempre coletivo, nós ficamos dependendo sempre das mesmas pessoas. Tem igreja aí que o ancião é ancião há 30 anos. Como pode isso? Não pode. Tem que renovar a frota de anciãos tempo após tempo. E como é que a gente renova isso?
buscando quem estava morto, trazendo para ser vivo na terra, irmão, usando suas palavras. Mas só vai acontecer isso se pessoas como você despertarem. Você disse aqui para mim, entrei na sala, não achei estranho, e uma das coisas que a sala fez foi ampliar sua visão missionária. Você me disse aqui no áudio, a sala, pastor, me ajudou a ampliar minha visão missionária. E aqui vai um recado para você, se você estiver adorando conosco aqui, se você ouviu alguém criticar, ou se você mesmo critica a sala 57, veja o que está acontecendo com a Deus aqui, ó. A sala ajudou a Deus a ampliar sua visão missionária, porque algumas pessoas dizem a respeito da sala, Deus, que nós estamos aqui apenas em comunhão, buscando o Espírito Santo, sem trabalhar para Jesus. Olha o que dizem por aí. Não é verdade. A sala, se você permanece aqui e decide viver o que nós ensinamos, pelo contrário, ela desperta e você vai lá para a rua ganhar alma com a sua vida. É isso que acontece aqui, ó. 8 pessoas ganhas para o reino de Deus, porque este homem aqui, com o testemunho de uma mulher e a entrada na sala e o ministério de Zaguar, saiu com sua dupla, uma caixinha de som muitas vezes, a coragem de pregar em vários pontos. 8 pessoas em menos de 5 anos, enquanto uma vida anterior de muitos anos nunca tinha produzido uma alma direta para Jesus. Como não é O missionário? Não é missionário. pastor, o que a gente, assim, as pessoas que vivem no ministério têm as suas experiências, com certeza, e é louvável. Só que a gente não deve se é, acostumar, estar, não, eu tive essa experiência, eu tive uma experiência, cheguei na igreja, montei o meu sonzinho, ia louvar, então, é, uma irmã, depois terminou o culto, disse, irmão, posso falar com o senhor? Eu disse, sim. O senhor quer almoçar na minha casa, né? Eu estava em outro bairro. Eu disse, certo. Fui para casa. Ela disse, ó, eu vou testemunhar o senhor. Eu disse, eu fui para a igreja, disse a Deus, eu, eu vou entregar meu cargo no Ministério da Música. Ela era diretora de música. Eu vou entregar, eu não quero mais. É muita pressão, tal. Então, o senhor falou lá umas palavras que mudou a decisão que eu tinha tomado. Tá, louvado seja Deus. Mas, como eu disse ao senhor, quando você trabalha fora das 4 paredes, hoje a gente está acostumado muito com concreto, com madeira, mas eu acho que Deus quer mais, eu acho, não tenho certeza, que Deus quer mais do que concreto e madeira, Ele quer pessoas. E quando você vai lá fora e busca isso, então você aí vamos dizer assim, está entrando em você, né, algo que você não tinha antes. E quando essa ação entra no crente, ela começa a mudar. Antes era só de ouvir falar, mas agora eu estou experimentando. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele começa a fazer transformação, tá? Então, o que era difícil, penoso, rapaz, eu vou ter que. Aquela pessoa mora tão longe, né? Como já vi vários testemunhos aqui na sala, aqui, né? De não ter que abraçar aquela pessoa, tá fedendo. Mas foi a transformação que Deus, que o Espírito Santo fez na tua vida. Então, ficou diferente, né? É feita a história da, do fermento na massa, né? Como o senhor já pregou aqui várias vezes, né? Isso é maravilhoso, né? Essa transformação, ela só é possível quando a gente experimenta. Então, eu posso dizer aqui para você, experimente isso.
experimente isso. Né? Foi bom para mim, Teu adventismo mudou. com certeza. Com certeza. É amplitude missionária. Aí você tá olhando aí pro Adeilson, ele é pai, é esposo, policial militar. Imagina as atribuições dele, né? Muita coisa para fazer. Aí você vai me dizer no final do seu testemunho aqui, e eu quero utilizar esses últimos minutos nossos falando sobre isso. Você diz assim, ó, descobri que o tempo bem utilizado dá tempo para tudo. Como é que é isso? Porque é diferente a gestão do ministério coletivo. O ministério coletivo, você usa menos tempo, geralmente nos cultos já programados. Ou seja, eles não afetam os outros dias da sua vida. Vai afetar o dia que tem culto. O dia que não tem culto, o ministério coletivo não afeta a sua caminhada. Só que você vai para o ministério pessoal. O ministério pessoal afeta todos os dias, todas as horas, porque ele muda a ordem de prioridades. E agora você se viu tendo que ir para o pessoal, cuidar de pessoas enquanto você as ganha para Jesus. Você teve que reorientar o tempo, porque tem muita gente que fala assim: não tenho tempo. Isso é verdade, Adeus? Olha, pastor, é, quando a gente entra no ministério pessoal, a gente começa a ter experiência de outros evangelistas, né? Eu me lembro que eu tive um treinamento com o pastor, pastor, chega mais. Então, quando eu vi o testemunho do pastor, eu disse assim, meu Deus, eu faço tão pouco. O tempo que eu estava utilizando para pregar o evangelho, eu vi que ele estava, o tempo é o mesmo, mas ele estava sendo mal direcionado. Quando eu comecei a organizar, eu não deixei de fazer a música, continuei fazendo, mas eu inseri dentro dentro do contexto agora o ministério pessoal. Então, o tempo continuou o mesmo. Interessante que quando eu pensava que não dava para fazer, as coisas começaram a acontecer sem esquecer as outras. Continuei ainda compondo música, né? Fazendo, ajudando na igreja. E na parte missionária, ela começou a preencher do jeito que o que eu não tinha tempo para fazer, agora eu tenho, como eu disse, na segunda a gente tinha atividade, na quarta na igreja, na quinta atividade missionária, na sexta atividade missionária também. Ou seja, quando a gente começou a pedir a direção do Espírito Santo, o tempo foi sendo administrado, não por mim, mas o Espírito Santo mesmo era Deus quem estava agora organizando as coisas na minha vida. Por aí. Você sabe o que que aconteceu com você, amado? O tempo sempre existiu, mas o ministério pessoal não era prioridade. Esse tempo sempre existiu. Você destinou esse tempo de segunda, quinta, sexta para outras coisas. Mas quando despertou e você entendeu a importância do ministério pessoal, você priorizou o tempo a partir da importância que você deu para aquilo. O Elton pregou sobre isso hoje. Quanto vale ser missionário? De 1 a 5 para você. Se é 5, vai ter o melhor do seu tempo. Se é 1, vai ter o pior do seu tempo. Só que aqui não dá para você classificar ministério pessoal como 1. Ministério pessoal na agenda de Deus entra como 5 na vida de todo mundo. Isso é inegociável. Então, o que que aconteceu com você? A sala, como você disse, ajudou você a ampliar sua visão missionária e entender que missão não é uma opção. Missão não é uma opção.
Missão é um estilo de vida. E é interessante, pastor, me permita um adendo aí, é o seguinte, as outras coisas, não é que a gente deixou de fazer, mas Deus começou a fazer muita coisa. Prosperidade, saúde, amizade, né? Então, se eu tomo tempo para fazer as coisas de Deus, Deus ele vai começar a fazer as minhas coisas, as minhas necessidades. Lembra que colocai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas, saúde, prosperidade, ela vem na sequência, vai sendo encaixado na sua vida, na sequência. Hoje, graças a Deus, eu sei, Senhor, eu já assinei, né, a minha reserva remunerada, já estou, como se diz assim, aposentado, né? E hoje, assim, encontro amigos que, isso, assim, viveu a mesma jornada que eu vivi e não teve o mesmo sucesso financeiro, o mesmo sucesso de saúde. Por quê? Era Deus que estava fazendo isso por mim, entendeu? Isso é maravilhoso. Então, para que eu vou me preocupar tanto na questão, na gestão financeira, né? Na gestão profissional, né? Tive oportunidade de sentar no banco de uma universidade, fazer um curso que dedica muito tempo, apesar de que nesse meiozinho aí o professor começou, como o senhor pergunta, né? Falando da nossa vida, então eu já estava na igreja, eu estava fazendo direito, né? Aí o professor disse, eu acho que você está fazendo o curso errado. Aí eu migrei e fui fazer telecomunicações. Como a gente sempre está ajustando as coisas, aí eu digo assim, nessa transição, Deus começou a ajustar as coisas na minha vida. Quando chegou a sala 57 para mim, não sei se já é o momento, É. mas quando a sala chegou para mim, foi mais uma etapa que Deus estava colocando. Só se você está fazendo isso, experimente isso aqui. Experimente a sala 57. Paz, você não tem noção de que pode ser mudado. A boa influência, existem várias influências, né? A boa influência que pode mudar na vida de uma pessoa. E quando você é bem direcionado e a influência é boa na sua vida, outras pessoas também recebem a bênção também. Então, tive esse incentivo da sala para buscar, para desaguar pessoas, e hoje pessoas que, isso é maravilhoso, liga para mim, diz, irmão, eu estou com uma classe bíblica. Como é que aquela pessoa que estava morto no pagode lá, ele disse, meu irmão, ela estava no pagode, na bebedeira, e aí liga para mim agora e diz assim, irmão, estou com uma classe bíblica. Como isso pode acontecer? Você sabe o que me chama a atenção, cara? Porque essas 8 pessoas que você levou a Jesus, todas elas sofrem influência da sala. Porque você é despertado aqui com aquela irmã que te dá a pancada necessária, a sala te amplia a visão missionária. Quando você ganha 8 pessoas já motivado, inspirado pela sala, essas 8 pessoas elas são também responsabilidade da sala, porque senão, se você não tivesse lá, elas não teriam vindo a Cristo. E é bem legal. Aí você ganha uma dessas que estava na bebedeira, hoje está fazendo uma classe bíblica. Então, todos que ele ganhar agora têm sua influência, que também tem influência da sala. Você imagina, cara, quantas pessoas a sala já levou ao batismo, direta e indiretamente? Milhares, milhares. Primeiro porque vieram para cá e como a Cláudia será batizada na vigília,
Só sala 57. A igreja adventista que a Cláudia conheceu foi aqui. Rogério e Leila estão dando estudo bíblico para ela. Ela vai se batizar na. Você e a Val, desculpa. Você e a Valzinha, exatamente. Estão dando estudo bíblico para ela e ela vai se batizar na vigília, direto da sala. Só que as que você batizou são os batismos da segunda onda, da terceira onda. Amigo, a quantidade de gente que já foi levada ao batismo direto e indiretamente por esse movimento aqui nesses 5 anos, não sei nem como quantificar isso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus porque você está aqui sempre e pelas transformações todas que aconteceram por aí. Eu ficaria aqui o dia inteiro conversando contigo, porque é bom demais contar boas histórias, né? É bom demais. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, a Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Quero ter a alegria de um dia conhecê-lo pessoalmente. Senão, a eternidade vai nos unir para sempre. Nessas minhas viagens, a outra viagem que eu fiz mês passado, fui de Recife para o Maranhão. Agora eu vou fazer outra viagem para o Sudeste. Mas eu posso fazer a viagem para o Centro-Oeste, né? Onde Passe está aí pelo o Jamaica. Centro-Oeste, meu filho, para a gente se conhecer, amado. Deus te abençoe, viu? Podemos orar? Sim. Eterno Deus, abençoado Deus. Obrigado pelo testemunho, importante testemunho dele. Quando ele pegou a ideia de que não é no coletivo que a grande maioria das experiências acontece, é quando a gente vai viver com as pessoas, ter experiências com elas, chorar com elas, andar com elas. É isso, esse é o lugar. Cristo vivia assim e nós devemos ver também. Obrigado por ter despertado a Deus junto com sua dupla missionária. 8 almas ganhas para Jesus e muitos, muitos outros virão pela graça de Deus. Batismo do Espírito, que o Senhor fortaleça a Deus, sua família, por Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe com graça e paz sempre, viu? Grande abraço. Um grande dia na presença de Deus. Deixa eu mostrar uma coisinha aqui, terminando a nossa sala de hoje, muito importante. A Tainá Fabielle, ela é, ela é da nossa igreja. Tá adorando com a gente aqui, essa lindinha. Essa é a Tainá. Tainá Fabielle. Tive na casa dela e lá a gente pôde preencher uma das fichas, uma ficha da filhinha dela, que eu tive a alegria de batizar. E no dia que eu estava na casa da Fabielle, ali a lindinha que eu batizei, essa lindinha ali. No dia que eu estive na casa da Fabielle, olha só o que que aconteceu, irmãos. Olha isso. Ela tem um passarinho. Enquanto eu preenchia a ficha do batismo, ele voava, voava, e onde ele pousava? Na minha cabeça. Várias vezes isso aconteceu, foi muito legal. Enquanto isso, a Fabiela estava desenvolvendo um projeto missionário dos super missionários com a sua irmã e com as filhas, e também mais um jovenzinho aqui que participou com a Fabielle do Ministério dos Super Missionários. Obrigado por estar aqui na sala, viu? Deus te abençoe sempre. Grande abraço. Fabielle, membro da minha igreja, fico muito feliz quando eles estão por aqui. Oramos, deixa eu chamar a dona da pipoquita. Vem aqui, Leila, minha filha. Você aqui manda nessa pipoca, minha irmã. Vem aqui fazer a alegria desse povo. Por que que você não está entrando para mim? Deixa eu ver. Será que meus controles se perderam na caminhada? Ah, sim. Aí, Rogério sempre está na área. É uma benção. Tudo certo aí? Tudo certo. Meu pastor, essa vigília vai dar o que falar, né? Eu Assim, olha, eu tenho espero. o Douglas, ele é Ah, estudante de medicina. Inclusive, orem por ele essa semana que ele está fazendo provas, né? Ele já levantou os jovens todos da igreja dele, tá? Vai fazer tudo na igreja, né? Tá um movimento. Eu tenho uma moderada, de uma moderada minha, que já aprontou o carro, comprou 40 camisas. Estamos em movimento. essa vigília vai pegar, Leilinha. Você vai ver, vai ser bênção.
bênção. Já recebi aqui notícia de um monte de gente que está indo para as igrejas, estão fazendo pequeno grupo, e camiseta para cá, camiseta para lá. Vai ser bom demais pela graça de Depois Deus. reunir os jovens, tudo aqui em casa. Minha sala vai ficar cheia. Rogério, obrigado pela assistência mais uma vez de hoje, viu? Você é abençoado, irmão. Brigadaço, que Deus te cubra de muita bênção. Aqui, quando dá 15 para as 4, eu digo bom dia. Ele responde lá, bom dia. Aí a gente ora e vamos para a máquina. Leila, Esse meu parece que eu ouvi alguém dizer um bom dia, mas daquele bom dia com alegria para estrondar, quer ver? Bom dia com Com alegria, Muita alegria pastor para alegria! Bom todos! dia! Eita, Bom dia! Rogério